Estamos de volta agora para falar de um assunto muito sério, que é a conscientização do Parkinson, a doença de Parkinson. O mês de abril é o mês da tulipa vermelha. A tulipa vermelha representa justamente essa doença, o mal de Parkinson, né? Agora, a doença de Parkinson. E aí, é muito interessante a gente entender e respeitar doenças que muitas vezes não são tão visíveis, mas isso não significa que elas não existam e que as pessoas não estejam sofrendo por conta da doença, né? A tal da fibromialgia, por exemplo, né? Quem sofre de fibromialgia externamente não apresenta nada, mas a pessoa sofre e muito. Então, hoje nós convidamos a Vanessa Segala, presidente da Associação Viva Parkinson, a Zuma Freitas, é esposa de associado, e o Sérgio Alcântara, associado portador da doença de Parkinson, para falar justamente sobre essas ações do mês da tulipa vermelha, essa campanha global de conscientização sobre a doença. Então, Vanessa, bem-vinda, bem-vindos aqui ao Muito Mais. A doença de Parkinson ainda é muito tida como, sei lá, ou não tem a relevância que deveria ter? Ela ainda é muito subjugada, assim, tá, tudo bem? Com certeza, Fábio. Obrigada, né, por estar aqui, também pelo convite, muito importante para a gente poder fazer esse trabalho de conscientização e a gente conta sempre com a ajuda, né, dos meios de comunicação para isso. Conte com a gente. Então, com certeza, sim, né, existe ainda muitos estigmas da sociedade, ainda tem muito preconceitos no sentido de que Parkinson é a doença que treme. Isso, né? E é muito além disso, né? Vai muito além disso, e aí depois eu vou deixar o seu Sérgio falar um pouquinho sobre isso, né? Ele que vive com a doença de Parkinson. E sem dúvida também tem muitos sintomas que as pessoas associam ao envelhecimento. Então acaba tendo muito essa coisa, mas isso é coisa de velho. Né? Tem isso? Tem ainda muito isso nas famílias, principalmente quando o surgimento é tardio. O que não acontece quando naturalização. Exatamente, porque lentidão de movimentos, rigidez muscular, né? Vai ficando mais lentinho, mais travadinho, né? Então acaba se associando e realmente, né? A gente tem muito disso também no envelhecimento. Agora, quando acontece de forma precoce, aí não, né? Aí já tem toda... Aí um outro olhar. Um outro olhar e outro também cuidado. E uma dificuldade maior de diagnóstico, porque como é uma doença mais prevalente a partir de 60, 65 anos, a prevalência aumenta, quanto mais precocemente ela surge, mais difícil, né, do médico dizer, não, mas isso pode ser que seja Parkinson, né? Imagina na casa dos 30 anos você começar a apresentar problemas motores... eles vão tentar achar explicação para aqueles sintomas no ortopedista, né? E outras explicações. Exatamente. Várias situações. Agora, deixa eu falar com a Zuma e o Sérgio. Sérgio tem Parkinson. Exato. Há quanto tempo, Sérgio? Eu fui diagnosticado em 2023. 2023, 2026, praticamente 3 anos. Zuma, você não tem Parkinson? Não. Quem que percebeu os primeiros sintomas e quais foram? A gente mora próximo da igreja. 5 minutinhos caminhando. Da Santa Inês? Ou qual Camboriú. igreja? Lá em Camboriú. Tá. Isso. E 2020 estava surgindo ele assim, a gente caminhando e ele arrastava os seus pés, né? Arrastando os pés. Tá. E eu sempre cobrava isso dele. Corrigindo? Corrigindo. Levanta o pé. Levanta o pé. Levanta o pé. Levanta o pé. E ele sempre dizia, não dá, não consigo. Você não conseguia levantar o pé? Tem uma dificuldade. Eu fico normalmente arrastando o pé. Fica pesado? Fica pesado. Tem um peso nas pernas. Aí é dificuldade de movimento. E aí, Zuma? Aí eu sempre corrigia ele. Mas nunca pensou? Nunca pensei, nunca pensei mesmo porque
a gente assim não ouvia falar muito, né? Na época, em 2020, sobre o Parkinson, porque a gente não tem na família. Tem nem ninguém. Na minha e nem na dele. Então, eu fiquei meio assim. Aí, 2020... Tu achou que era o quê? Preguicinha? Eu achava até então que era preguiça, sim, Para, assim, de tá levantar com preguiça de levantar o pé. Sim, Uma sim. desculpinha. Aham, uma desculpa. Aí depois, em 2023, que a gente foi descobrir que Tá. realmente não era. Mas aquele tempo, aquele ano que eu estava percebendo isso nele, a gente não foi atrás. Porque Não ficou, foi atrás, o sintoma ficou, estava passou. leve. Sim. Tá, aham. de 2020 a 2023, o que mudou? Em que momento vocês... Opa, isso aqui a gente precisa ver o que é. É assim, porque normalmente, como eu tenho problema de coluna também, os médicos achavam que o meu problema mais era da coluna. Ah, associavam a dificuldade de levantar o pé. Exatamente. Entendi. Aí depois, com o tempo, eu fui perdendo força nos membros. Eu tenho dificuldade no lado esquerdo de movimentação e força. E aí também associaram à coluna também. Até que um neurologista fez alguns exames e constatou, não é isso o problema teu. O teu problema é Parkinson. Isso em 2023. O que mudou, Zuma, para vocês depois desse diagnóstico? O que mudou para você? O que você sentiu? O que você pensou? Não é fácil, mas também não é difícil. Para mim, conviver com ele lá em casa, os filhos todos, né? Os 2 filhos que a gente tem. Mas assim, ó, a gente vive num ambiente assim muito familiar, muito amigos. A gente começou a frequentar agora, aqui em Balneário Camboriú, a associação. Umas pessoas muito queridas, que acolheram a gente muito bem. Temos aqui a Vanessa, uma pessoa de coração grande, que nos acolheu muito bem. Vanessa, essa situação da Zuma e do Sérgio, eu acho que deve ser bem comum chegar para você, né? É interessante, né? Porque os relatos desse início, né, dos sintomas que o seu Sérgio teve se assemelham muito ao início dos sintomas da minha mãe, que foi como eu abracei, né, a causa do Parkinson. E foi exatamente a mesma coisa, né? A mãe também teve o ombro, né, um pouquinho caído. Aí, quando caminhava, o lado esquerdo movimenta normalmente, o direito, que é o lado da mãe afetado ao direito, ficava o braço mais parado e começou a arrastar a perna, né? Exatamente isso. E aí tem outras pessoas que começam com tremor, né? A minha mãe não apresenta tremor, como 30% das pessoas que têm Parkinson não apresentam o sintoma do tremor, mas às vezes quem apresenta começa geralmente um tremorzinho na mão, né, de leve. E a questão da depressão também, a depressão, a ansiedade. Tem pessoas que apresentam isso muitos anos antes, né, dos sintomas associado? motores, sim. Porque a deficiência dopaminérgica está muito associado, né? Essa questão da recompensa, do bem-estar, do prazer de fazer as coisas, né? Então, tem sim uma influência, uma relação muito grande. E com relação a esses sintomas motores que nós estamos falando, já a gente vai fazer uma vivência, né, Fábio? Então, exatamente, nós vamos fazer essa vivência agora. A Vanessa trouxe alguns objetos para eu experimentar, ainda que, obviamente, não na sua totalidade, mas pelo menos para ter uma ideia do que ter esses sintomas, né? Como que funciona no corpo a doença de Parkinson. O que você trouxe, Vanessa? Eu até queria explicar de forma breve, né, Fábio, para que as pessoas entendam de onde surgiu essa ideia e por que fazer esse trabalho, né? Porque ninguém quer passar por isso, né? Mas a gente percebe que a gente só vai conseguir mudar o olhar da sociedade, tornando essa sociedade mais empática. E é difícil, às vezes, mudar o olhar de uma pessoa já com seus valores formados. Então, surgiu a ideia... com seus pré-conceitos firmados, né? Então, se a gente quer mudar o olhar da sociedade, a gente vai aonde? A gente vai nas nossas crianças, que são o futuro da nossa sociedade.
E aí, então, surgiu a ideia de fazer mini palestras com vivência para essas crianças. Então, esses dispositivos são, claro que é muito rudimentar, né? Isso não vai jamais representar a totalidade do que é viver com o Parkinson, mas é diferente, e aí depois eu vou querer compartilhar a tua visão, do que a gente chegar e dizer assim, o Parkinson é uma doença progressiva, neurodegenerativa, que afeta, né, questões motoras e não motoras, mas os principais sintomas são o quê? É bradicinesia, né? É rigidez muscular, a bradicinesia, a lentidão de movimentos, e a instabilidade postural, isso influencia no dia a dia. Isso não significa muito quando a gente ouve, né? Mas quando tu experimenta algo, daí tem uma vamos diferença. Lá, então. Vamos viver, gente. Então, mãozinha direita. Tá. Mão dominante. Isso aqui é levado na palestra? Na palestra. Nas escolas, também pode ser empresas, né, que queiram fazer. Muitas vezes na semana de prevenção de acidentes, é bacana, né, trazer esse tema. Por que o peso? Por causa dessa questão da fadiga, né? Dessa sensação de fadiga. Tá. Realmente. Então, aqui eu não vou apertar muito, mas tem que dar não, pode uma apertar, dificultadinha. Sem problemas. Vamos lá. E vamos botar aqui no teu. Com licença. Pode ir. Espera aqui. Viradinho. Essa experiência, gente, ela leva para as palestras, tá? Para as crianças, para elas terem uma ideia que às vezes tem o vô, a avó, um tio que tem a doença de Parkinson e a criança não entende muito bem o que está acontecendo, né? Meu pai do céu, eu tô presa. E então esse aqui é o cordão, até o seu Sérgio está usando o cordãozinho também. Tá. Aqui ele tá com o girassol. Por quê? Porque a gente sabe que o girassol é deficiência oculta. Então, como tu mesmo dissesse, como a fibromialgia, muitas vezes a pessoa com Parkinson a gente olha e não percebe, Não né? percebe, exato. E aqui, então, a tulipa vermelha. Tá. Né? Que é o símbolo do Parkinson. Então, eu te convido a colocar. Por favor. Aqui. Tem como colocar? Difícil. Tem, mas já dá uma seguradinha, dificulta, né? Então, justamente essa vai cair. Pode apertar. a rigidez, né? A rigidez, ela vai aqui, está sendo representada por essa limitação articular. Estava solto, ó. Agora já dificultou. Então tem, né? Justamente essa dificuldade, né? Entendi. Essa rigidez, entendi. Fábio, dá uma voltinha para nós na passarela. Do muito mais, sem medo, não tem. E é justamente. Então, assim, com muito respeito, né, que a gente propõe essa pequena vivência. Mas o que é a lentidão de movimentos? O que é a rigidez muscular? O que é essa fadiga, esse peso, né? O senhor hoje anda assim? Alguns momentos, sim. Porque existem as flutuações motoras, sim, não né? é constante. Conforme o momento da medicação, quando a medicação está funcionando melhor, a pessoa fica mais solta. Mas tem alguns momentos em que o travamento é muito grande, né? Tem que parar. Inclusive, a marcha, o problema da marcha é entrecortada, né? Justamente essa sensação que dá. Que você quer fazer o passo normal e tem algo que te trava, que agora, te impede. Essa experiência aqui é... E aí, agora, dá um autógrafo pra gente. Dá um autógrafo? Cadê? Ai! Cadê? Ó. Quer apoiar? Consegue aqui. Vamos lá, me alcança ali. Ó. Ai, gente, já tô com dor na perna. Aqui. Obrigada. Como é que eu vou escrever?
A minha letra... Olha como é que ficou minha letra, gente. Minha letra não é assim. Mas olha... O senhor sentiu essa dificuldade também? Também. Isso é comum, quem tem Parkinson ter essa dificuldade. É muito, muito, muito... A micrografia é um dos sintomas iniciais, né? E, de novo, de forma muito rudimentar, a gente procura demonstrar, né, essas limitações, essas dificuldades, mas imagina que você vai estar incrível você teve. Escovando o dente, você vai estar penteando o cabelo, botando Sim, um brinco. Porque como é que eu vou escovar os né? dentes? Então, tudo tem... E aqui eu coloquei o colar porque isso aqui estava solto, estava frouxo, por isso. Agora a experiência está, né, tudo completo. Vou, ó... Muito difícil, né? É lentificado. Não, tem que ser. Então agora... Eu não tenho aquela mobilidade... Dá para fazer? Dá. Dá. Mas... Dá para fazer, mas é difícil, né? É difícil, com bastante limitação. Sem falar, eu acho que no cansaço. Exato. Porque nesses poucos movimentos que eu fiz aqui, ainda que com uma representatividade aqui, né, gente? Não é... Eu tô cansada. O corpo cansa mais, né? E também tem a questão do emocional, né? Porque a pessoa quer fazer as coisas e não consegue. A mente vai, Isso. mas o corpo não acompanha. Exatamente. O cérebro manda fazer e... Quando eu estava andando aqui, eu estava pensando justamente nisso, sabe? Na minha cabeça, eu poderia andar rápido. Agora, só que eu vou cair. Movimento que tu fez tá uma representação perfeita, né, seu exatamente. cérebro? Por quê? Porque tu foi no Sim, a gente quer ir. Exatamente. Mas não consegue. Não, e tu vai cansar, ou tu vai cair, tu vai tropeçar, porque tu não tem o equilíbrio. E aí eu não sei, né, seu Sérgio, se eu fico inseguro e aí vamos caminhar devagarinho para não cair, né? Fica inseguro aí, com medo de cair, tem a preocupação de se machucar, que é comum os tombos também com a pessoa com Parkinson, né? Porque tem a instabilidade postural instabilidade, presente também, tudo. né? E aí começa a dar mais miudinho, que se fala, para ter mais segurança. Gente, olha, muito obrigada, Posso Vanessa. tirar? Pode eu gostaria tirar, que enquanto tu vocês... compartilhasse a sensação, Olha, né? De retirar Gente, sem... Nossa, eu posso usar a palavra certa? Que alívio. Essa é a palavra. Eu preciso encerrar. Vanessa, muito obrigada. Pena, Seu Sérgio, né? Nazuma, muito obrigada. Vem aí o TVC News, amanhã às 11h15, ao vivo. A gente está de volta. Grande beijo. Tchau.